Olá pessoal, bem-vindos ao canal FM. Neste vídeo iremos começar uma nova série no canal FM de vídeos semanais que são resoluções de questões de Olimpíadas. Nós vamos começar com soluções da OBM, que é a Olimpíada Brasileira de Matemática, no nível do ensino médio, que é o nível 3. Essas soluções elas serão semanais. A princípio eu vou tentar resolver as questões da OBM e vou colocar as questões que eu achar mais interessante em termos matemáticos. Não devo colocar a solução de todas as questões, apenas daquelas que eu achar mais interessantes do ponto de vista matemático. Vamos começar com soluções da OBM 2012, da primeira fase e do nível 3, que é o nível de ensino médio. Vamos ver agora a questão 1, que é uma questão que não pede nenhum conhecimento específico de matemática, mas pede um pouco de lógica. Então tá, a questão é a seguinte: quantas vogais tem a resposta correta deste problema? Então você pode pegar a questão assim e pensar estranho, né? Como assim? Quantas vogais tem a resposta correta desse problema? Nós não sabemos a princípio qual é a resposta correta, mas vamos imaginar então que fosse a primeira opção, que é 6. Se fosse 6 a resposta correta, então essa resposta correta deveria ter 6 vogais, mas ela não possui, porque ela possui 2, E e o I. Se a resposta correta fosse a opção 2, então teríamos 5 vogais. Essa seria a resposta correta, mas o 5 possui apenas 2 vogais, que é o I e o O. Se a resposta correta fosse a opção 3, que é 4, então a resposta correta deveria ter 4 vogais, mas o 4 possui quantas vogais? U, A e O, que não são 4. Então, por enquanto, não pode ser a 3, nem a 2, nem a 1. Vejamos agora, então, a opção 4. Se a resposta correta fosse 3, então o número de vogais da resposta correta deveria ser 3, mas 3 possui apenas uma vogal. Então, não pode ser a opção 4, que é 3. E agora vejamos a última opção, que é 2. Se a resposta correta for essa opção, 2, então o número de vogais dela também deveriam ser 2, e realmente são 2, que é o I e A. Então essa aqui é a única opção que não entra em contradição com o que está sendo pedido na questão. Então essa deve ser a correta. A solução se baseou que a resposta correta tem que possuir o mesmo número de vogais que a quantidade que ela indica. E a única opção que possui isso é a opção 5, 2, que possui 2 vogais. Todas as outras não possuem um número de vogais com o número que ela representa. O 6 não possui 6 vogais, o 5 não possui 5 vogais, o 4 não possui 4 vogais e o 3 não possui 3 vogais. Então essa é uma possível solução para esse problema. Então vamos agora para outra questão. Então aqui é a questão 3 da mesma prova, OBM 2012, primeira fase, nível 3. E a questão é a seguinte: em uma pesquisa de rua, cada entrevistado respondeu a 4 perguntas, podendo sua resposta ser sim ou não, para cada uma delas. Qual o número mínimo de entrevistados para garantirmos que 2 pessoas responderam igualmente a todas as perguntas? Então vamos lá. Então nós temos 4 perguntas. Para cada uma delas, podemos responder sim ou não. Então, para a primeira pergunta, nós temos 2 possibilidades de resposta, sim ou não. Para a segunda, também sim ou não, 2 possibilidades. Para a terceira, também sim ou não. E para a quarta pergunta, também sim ou não. Então, pelo princípio multiplicativo, o número total de possibilidades para as 4 perguntas é o produto das possibilidades de cada um. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quer dizer, 2 vezes 2, 4 vezes, que é o número de perguntas. Então nós temos 2 elevado à quarta possibilidades de respostas. O princípio da casa dos pombos nos diz que se temos um número maior de elementos do que um número de conjuntos, então deve haver 2 conjuntos com o mesmo número de elementos.
Então, como nós temos 16 possibilidades de respostas, basta que tenhamos 17 entrevistados. Então, aqui nós vamos ter 17 entrevistados para 16 possibilidades de respostas. 2 desses entrevistados devem responder de maneira igual às perguntas. Então, isso é pelo princípio da Casa dos Pombos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um texto sobre o princípio da Casa dos Pombos, com exemplos e demonstração do resultado que nós não vamos provar nessa apresentação. Então, essa questão é basicamente uma aplicação do princípio da Casa dos Pombos e do princípio multiplicativo de análise combinatória. O princípio multiplicativo nós usamos para ver qual o número total de possibilidades de respostas, que foram 2 à quarta. E o princípio da Casa dos Pombos nós usamos para saber qual o número mínimo de elementos que devemos ter para que 2 entrevistados respondam as perguntas da mesma maneira. Como nós temos 17 entrevistados e 16 grupos de respostas, então pelo menos 2 entrevistados desses vão possuir o mesmo tipo de resposta. E isso pelo princípio da Casa dos Pombos. Se nós tivéssemos 16 ou menos entrevistados, nós poderíamos colocar cada um desses entrevistados com um grupo de respostas diferentes. Então nós poderíamos ter entrevistados respondendo de forma diferente. Com 17, então, nós temos um número mínimo de entrevistados para que 2 deles respondam da mesma maneira. Então, pessoal, nesse vídeo nós começamos a série sobre questões resolvidas de Olimpíadas. Nós devemos fazer esse vídeo semanalmente. Nas próximas apresentações, eu pretendo colocar questões mais interessantes ou em maior quantidade para vocês. Se vocês gostaram do vídeo, então ficam convidados a clicar no botão gostei aqui embaixo. Se não se inscreveram no canal, a se inscrever para receber as atualizações do canal. E também a compartilhar o vídeo nas redes sociais, o que ajuda muito na divulgação. Então, pessoal, obrigado por assistir o vídeo e até a próxima.